Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao evento Transforma a Energia do Seu Ambiente. Eu sou Flávia Almeida, sou designer de interiores, especialista em Feng Shui, que é uma técnica de harmonização de ambiente, onde a gente consegue aí melhorar os nossos espaços, né? Através de posição de móveis, através de cor, através de alguns ajustes, né? Que a gente trabalha aí no nosso ambiente. Eu vou trazer alguns deles hoje para vocês, certo? Nossa aula hoje nós vamos falar de toxinas da casa, tá? E primeiro vamos entender aí o conceito de toxina, né? Trouxe uma minha cola, como sempre, se você me conhece já sabe que eu sempre tenho uma colinha aqui, porque senão eu me perco, certo? Então o conceito de toxina são substâncias que o nosso corpo não consegue absorver e se acumulam, levando a casos de intoxicação. O que a gente tem aqui? A gente não consegue absorver porque a gente tem muito, né? Então elas se acumulam, levando a casos de intoxicação. Mas o que isso tem a ver com a casa, né? As toxinas da casa são exatamente isso, coisas que a gente acumula, né? E aí chegam a nos intoxicar. Eu vou trazer aqui várias coisas onde a gente pode melhorar, né? Mas dividir em 3 aspectos, inclusive, tá? Primeiro eu vou dizer para vocês, para a gente identificar essas toxinas, depois a gente vai saber os efeitos e aí eu vou te ensinar a desintoxicar, certo? Então, são esses 3 passos aqui dessa aula e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para você, certo? Então, primeiro vamos entender. As toxinas, elas podem ser aí várias coisas dentro do nosso ambiente. E por que elas vão fazer mal pra gente? Porque existe aí um acúmulo, né? E é exatamente esses pontos que são acumulados que nos fazem mal, tá? Fazem mal para nossa prosperidade, fazem mal para nossa saúde, fazem mal em vários aspectos emocionais, né? Então, tudo isso que a gente tem dentro dos nossos espaços que não está mais sadio, está sendo acumulado, vai trazer algum tipo de prejuízo pra gente, certo? Então a gente vai identificar, porque tem coisas que passam desapercebidas, né, no nosso dia a dia, aí você tem aí um monte de coisas para fazer e de repente você olha e fala, nossa, isso daqui tá aqui há tanto tempo e eu não acredito. Eu vou contar para vocês essa experiência que eu tive no começo do ano passado. Eu estava resolvendo uma construção e eu precisei tirar tudo, né, de dentro de casa. E eu mexi em papéis que, olha, estavam lá um tempão, papéis aqui da clínica, e eu achei coisas, gente, eu achei coisas de 2008, tá? A gente estava em 2021, vocês entendem? Eu trabalho com Feng Shui, então eu posso garantir para vocês que são coisas que acontecem, por isso que a gente tem que ficar de olho, né? Eu sempre vejo os documentos, mas aqueles estavam numa caixa dentro de uma pasta e eu não mexia muito ali, não é uma coisa que, né, tirava ali para limpar dentro do armário e tudo, mas nunca abria e ficou aquilo lá acumulado. Por isso que é importante que a gente seja lembrado de vez em quando para saber que de fato, né, essas coisas acontecem, existem e a gente tem aí como melhorar, certo? Bora então entender quais são essas toxinas aí na sua casa? Primeira coisa, eu quero te falar das coisas que você não usa, tá? Roupas, objetos, né? Tudo ali que você já não tem mais sentido para você. Você tá ali só ocupando espaço, né? Você não utiliza mais. E pode ser aí muita coisa, dentro da sua cozinha, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, porque tem coisas que têm simplesmente utilidade, né? E aí, de repente, aquela roupa não combina mais com você. Aquilo lá não faz mais o seu estilo, mas você mantém ali, porque ela te traz alguma lembrança, porque em algum momento você usou aquilo, porque o teu marido gosta daquela peça, mas você não usa mais, né? Não serve, você não tem mais aquela idade que você usava aquela roupa, né? E eu não digo que a gente tenha que ter uma idade para usar roupa, mas às vezes você se sente assim. E é normal, né? A gente vai mudando, na verdade a gente vai evoluindo e as nossas roupas vão mudando, né? A gente vai evoluindo e aquilo que você usava na sua cozinha hoje já não funciona mais para você. Por exemplo, você tinha lá, sei lá, 5 chaleiras,
mas agora você tem uma chaleira elétrica e você só usa a bendita da chaleira elétrica. Você precisa de mais 5 chaleiras? Tá, você pode ter uma ali, 2 no máximo, para quando alguma coisa que você precise, mas não tem necessidade de ter 5. Concorda comigo? Porque existe essa mudança na nossa vida. E isso é um ciclo que precisa evoluir, né? Nós estamos aqui para isso, né? A nossa passagem nesse planeta, nessa terra, seja lá o que você acredite, isso eu não estou falando de religião, mas a nossa passagem aqui é para a gente ser melhor a cada dia. E essas coisas terminam atrapalhando que a gente melhore como pessoa, que a nossa casa esteja melhor, né? É muito importante que a gente compreenda, dentro do Feng Shui a gente compreende o seguinte: a casa é uma extensão de nós mesmos, tá? E, consequentemente, nossa casa reflete quem nós somos. Então, não tem como a gente separar a casa da pessoa, tá? Se você está acumulando coisas ali na casa, você também está acumulando coisas em você. E aí a gente vai ver aqui alguns pontos aonde isso pode estar se acumulando, certo? O segundo item de coisas aí que pra gente identificar, tá? São coisas que você não precisa mais. Cartas velhas, remédios vencidos, coisas ali, sabe, e-mails, porque a gente tem o lixo eletrônico também, tem coisas que ficam lá do tempo que o povo mandava as mensagens em PowerPoint, né? E muitas vezes você fica com aquilo, um dia eu vou ver. Sabe aquele livro que você nunca leu? É esse livro aí que não tem sentido ele estar lá, né? São coisas, ou aquele livro que você já leu também e não faz mais sentido, você não vai ler ele de novo, você nem gostou dele tanto assim, né? E por que ele tá lá? Faz sentido? É claro, a gente vai ter livros de pesquisas, né? Eu, para fazer essa aula aqui para vocês, eu usei 2 livros muito bons que eu tenho de pesquisa e me fazem lembrar de tudo isso. Mas a gente tem, né, que ter aquilo que realmente vai fazer sentido para nós, né? Porque senão não vale a pena a gente ter aquela coisa ali. Então, isso daqui é mais ou menos, né? Não sei, não gosto muito, não quero. Isso não faz sentido estar na tua casa. Não tem utilidade, você não gosta, né? Vai fazer sentido? Mas eu já tô pulando etapas aqui. Vamos seguir o roteirinho da aula, certo? O item número 3. São coisas quebradas, lascadas, né? Aí, manchadas, que não tem mais sentido aí, rachado, sapato estragado, né? Sabe aquela roupa que não tem sentido mais, você olha assim para ela, tá desfalecendo, né? O tecido já tá desintegrando. Faz sentido você guardar isso aí? Não tem nenhum sentido, tá? Primeiro que isso aí é uma coisa, né? É até um pouco anti-prosperidade, tá? Eu não vou usar uma palavra que eu pensei aqui porque ela é muito pesada, mas é um pouco anti-prosperidade, porque a gente se sente aí que a gente não vai ter melhor que aquilo, a gente merece aquilo, e uma coisa desintegrando, né? Então, são coisinhas mínimas aí. Eu gosto de dar um exemplo do pano de chão, tá? Aqui em casa tem muito barro é vermelho, então volta e meia eu sempre tenho que lavar com água sanitária, né, esses itens, porque senão fica tudo muito encardido. Não é que eles fiquem branquinhos, tá? Mas eles vão ficando muito encardidos e eu termino usando água sanitária. E aí eles desintegram realmente, né? O tecido já é um pouco diferente, você torce e tal. E acontece que às vezes você olha assim no varal e fala, meu Deus do céu, que vergonha, que pano que é esse, né? Que tá assim, desintegrado totalmente. Por que a gente vai ter esse tipo de item, tá? E você percebe que são coisas pequenas que às vezes a gente não presta atenção. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, né? Talvez pra você era normal, tipo assim, quando tudo estiver rasgado, eu jogo fora. Né? Quando a coisa não estiver mais funcionando para mim, eu jogo fora. E isso é um pensamento de escassez, tá? Quando a gente quer ter mais abundância, quer mais prosperidade, quer que as coisas aconteçam, que as coisas fluam de maneira geral, a gente precisa estar atenta aí aos detalhes. Por isso que é tão importante a gente se conectar com os nossos espaços, né? A gente ficar prestando atenção, tá atenta ali, porque isso faz muita diferença na vida. É uma das coisas que os meus clientes mais me falam, eu fiquei mais atenta para minha casa, tá? Porque
às vezes ao teu redor, né, tá uma bagunça, mas você sabe que tem como melhorar aquilo, né, que aquele dia você teve uma festa e a tua casa ficou bagunçada, ok, você sabe que aquilo tudo, uma hora vai ter como melhorar, né, que as pessoas vão embora e você vai ali resolver o assunto, mas agora imagina a pessoa que vive numa casa onde ela sente o tempo inteiro, tá, que a casa está em desordem, que ela não pode receber ninguém, que ela se sente ali oprimida, né, massacrada dentro da própria casa. Que situação difícil, onde você não consegue, né, ali se sentir feliz e bem dentro do seu próprio espaço, certo? Então, esses itens são algumas coisas que você pode começar hoje para melhorar aí o seu espaço, certo? Vamos para o item número 4 então, né? Excesso de coisas. Às vezes a gente, eu falo por mim, compra mais do que devia, né? Viu ali uma coisa, nossa, tá barato, vou comprar, né? Ah, isso daqui é tão bonito, eu vou levar. E não tem nada errado com você gostar de coisas bonitas, se você pode, você comprar, né? Não é legal aí ficar devendo, ficar cheio de problemas por conta de excesso de compras, né? Isso aí é uma questão que a gente pode falar num outro momento. Mas, quando a gente tem excessos, são coisas que a gente não precisa, tá? Então aí, comprou uma peça de roupa, né? Que tal, para cada peça de roupa, você doar uma ou duas? Já pensou que bacana? Você vai sempre aí, tá? Liberando espaço e deixando espaço para que novas coisas cheguem. É muito importante dentro do Feng Shui que a gente tenha espaços para receber, tá? Porque quando a gente está com tudo ali preenchido ou sobrando, qual a mensagem que a gente está passando, né? Que a gente já tem o suficiente, que aquilo tá bom, né? Que aquilo tá, a gente já tem, não preciso de mais. E às vezes por um problema ali emocional, né? Por uma falta, porque os excessos, todo excesso esconde uma falta. Eu nunca esqueci dessa frase, porque para mim ela é muito real, né? Quando a gente tem um excesso de alguma coisa dentro de casa, quando a gente tem, sabe aquelas pessoas que têm excesso de grossura, excesso de, sei lá, de arrogância, tá? O excesso de arrogância, por exemplo, vamos pegar esse tema. Provavelmente essa pessoa se sinta muito pequena, porque ela precisa ali mostrar que ela é superior, né? E esses excessos dentro da nossa casa também vão revelar coisas, tá? E normalmente vão revelar que a gente tem ali algum tipo de falta dentro da gente, certo? Então por isso é bem importante a gente tomar cuidado, né? Com todas essas coisas que a gente vai juntando. Quer exemplos disso? Talher, né? Copo. Tem gente que tem coleção dessas coisas. E quantas bocas existem na sua casa? 2, 3, 4, 5, né? E aí você vai receber uma visita. Ok, tudo bem, você pode receber uma visita e você pode ter lá o quê? Mais alguns 10 copos. Mais, assim, além do que vocês usariam, 20 copos, dependendo do tamanho da sua família, dependendo do tanto de visita que você receba. Agora, você ter lá 100, 150 copos, isso justifica como, né? A não ser que você tenha aí um local que você venda, né? Que você alugue. Aí tudo bem, mas não justifica você ter tantas coisas do mesmo, sendo que não vai ter uso, certo? Então toma muito cuidado com isso. As coisas precisam ser utilizadas, tá? Para que realmente tenha um efeito bacana aí, né? Você consiga aí ter na sua casa um local sempre harmonizado, tá bom? Então, e tem uma dica aqui que eu marquei, esqueci de falar para vocês. A gente não organiza tralha, certo? Muitas vezes a gente fica aí nessa questão de minha casa tá muito bagunçada, que vergonha, que isso, que aquilo. E todos esses excessos, todas essas coisas que não têm lugar, todas essas coisas aí que já passaram o tempo de uso, todas essas coisas que para você não tem sentido, a gente não consegue organizar, tá bom? Então, verifica aí, né? O que você pode deixar de ter hoje
e que é tralha, né? É tralha, só tralha. Você pode deixar de ter agora, porque é só tralha, certo? Não se organiza tralha. Então, para manter aí a sua casa organizada, você vai ter que se livrar delas, tá? Primeira coisa aqui. Vamos então saber os efeitos disso tudo, tá? Eu comecei aqui no meio do caminho, eu vou falando algumas coisas para vocês. Mas, quando a gente tem todas essas coisas dentro dos nossos espaços, a gente vai ter muito cansaço mental, tá? Sabe aquela sensação de que a mente nunca tá boa o suficiente porque você não consegue organizar. E assim, existe muita coisa, vou listar aqui para vocês e aí a gente pode ir linkando uma coisa com a outra. Preguiça, tá? Prisão ao passado, depressão, procrastinação, sobrepeso, baixa estima, falta de saúde, né? Culpa, raciocínio lento, desarmonia, distração, vergonha. Imagina, tudo isso assim, são sentimentos que a gente sente que está baixo, né? Energia baixa, a gente não está conseguindo aí se sentir boa o suficiente. E, consequentemente, essas coisas terminam nos deixando sempre cada dia piores, né? E são questões ali, porque, por exemplo, você tem vergonha de receber alguém na sua casa porque tá sempre bagunçada, né? Mas você tem muito desânimo, você não consegue melhorar aquilo. E isso é um sintoma, né? E aí, o que acontece? A partir do momento que quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Começa a ficar preguiçosa, né? Procrastina, e tem muitos itens aqui que eu trouxe relacionados à procrastinação, tá? Que são as desculpas que a gente dá, certo? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas todas essas coisas, existe um padrão vibratório, tá? Aonde a gente ou vibra mais pra cima ou mais pra baixo, certo? Quando a gente está vibrando aqui na gratidão por ter uma casa bonita, uma casa arrumada, né? No amor pelas pessoas que estão ali, no amor pela própria casa, no amor por você, na alegria de ter ali um jantar em família, na alegria de receber pessoas, a gente está vibrando aqui, tudo alto. Quando a gente tem vergonha de receber pessoas, quando a gente tem ali problemas, muitas brigas, né? Acontece muito de ter muitas brigas porque você não arruma isso, você não faz tal coisa. Isso é um sintoma, né? E é normal, admito para vocês, é uma coisa natural porque a gente tem diferença entre pessoas, né? Seu filho, por exemplo, ele não nasceu sabendo o que ele tem que fazer, você vai ter que ensinar. E para ele aprender, às vezes vão ter alguns problemas. Mas se você já junta a briga com a vergonha, com a falta de alegria, né? Porque a falta de alegria é o quê? Tristeza, né? Você fica triste com todas essas situações, você acha que você não dá conta, não se sente reconhecida e assim só vai baixando, né? Todas essas coisas vão cada dia mais se intensificando, porque a gente semelhante atrai semelhante, tá? Se a sua casa é como é hoje, se a minha casa é como é hoje, é porque a gente está ali trabalhando dentro de uma semelhança, tá? Isso é física, isso não sou eu que tô falando. O que acontece? Quando você tem ali algo no seu espaço que está te deixando dessa forma, você vai ter mais daquilo, tá? Porque o universo ele não vai compreender, tipo, não, a fulana quer aquilo, quer aquela casa linda, se você estiver simplesmente juntando um monte de tranqueira, que mensagem que você tá falando, né? Porque assim, você quer, talvez você tá lá salvando a sua pastinha do Pinterest, um monte de coisa linda, mas na prática você tá com esse monte de toxina dentro da sua casa. Então, como vai funcionar, né? Qual a real mensagem, né? Porque a prática é aquilo que você sente todos os dias, aquilo que você vive todos os dias, né? E não aquilo que a gente vê na internet e tudo mais. É importantíssimo que a gente se conscientize daquilo que a gente daquilo que a gente vive, certo? Ficamos entendidas, né? Um papo sério aqui no meio de tudo isso, mas todas essas coisas que eu tô falando são muito sérias, viu, gente? Às vezes eu dou um sorrisinho aqui, mas toxina da casa
é um dos pontos assim que eu acho que faz muita diferença. Lembra que eu falei no início dessa aula? A gente abre espaço. É como se a gente estivesse abrindo assim para trazer tudo de bom que pode vir, sabe? Novas oportunidades, novos caminhos, mais esperança, mais amor, mais alegria, mais saúde. Inclusive, não dá tempo de falar tudo nessa aula, mas existem alguns fatores que nos levam, né, a ter alguns problemas de saúde, tá? Por exemplo, principalmente, vamos colocar aí, vamos pegar trabalhando, né, a ideia do Feng Shui, que a gente trabalha um símbolo chamado Bagua, tá? No Bagua, a gente tem são 8 áreas e o centro, tá? Então, a gente vai pegar o centro, que é a área específica de saúde. Então, o centro da sua casa, mesmo que você não consiga entender ainda o que é o Bagua, o centro da casa, você vai aí trabalhar toda a saúde da casa. Então, nesse espaço, se você tem muito acúmulo, você vai gerar problema, né? Se você tem muito acúmulo na sua área da criatividade, o que vai acontecer? Você vai gastar muito, você vai ter pouca criatividade, você vai gerar aí problemas com os seus novos projetos, tá? Na sua área do trabalho, parece que eu nunca recebo um aumento, parece que a coisa não flui, eu sempre tô ali com um monte de problema. Sua área do trabalho tá cheia de bagunça, né? Cheia de tralha ali, cheia de tranqueira. Como é que vai fluir, gente? Que energia mais pesada? Coisa pesada fica ali, peso, né? A coisa não flui, não acontece. Então é muito importante, tá? Quero que vocês compreendam assim a importância de tudo isso aqui, certo? Então, bora. Quando a gente tem aí todas essas questões que eu já disse para vocês, a gente vai trazer dentro da casa alguns problemas. Por exemplo, tem muita bagunça nas entradas, tá? Obstrução, coisas ali que, isso daqui eu vou levar para consertar, nunca levo. Isso daqui fica aqui porque é o lugar mais fácil, sabe? E fica ali aquela bagunça, aquela coisa ali de coisa acumulada e que não funciona. Próxima entrada. Isso pode ser uma garagem, isso pode ser um hall de entrada. Eu só tenho esse espacinho aqui, vou largar aqui. A gente vai ter o quê? Vai restringir o fluxo de energia, tá? O que acontece? A entrada é o local onde chega aí a energia, não é? Então, quando você restringe esse fluxo, essa passagem, como é que a energia positiva vai conseguir entrar na sua casa, certo? Depósito. Os depósitos estão muito relacionados ao nosso passado, tá? E o depósito que eu me refiro aqui é o seu bendito quartinho da bagunça, que quase todas as casas têm, mas nós não deveríamos ter, tá? Justamente porque a gente não devia ter esse monte de bagunça, né? De tralha. Então, o depósito seria o local para você guardar uma vape, um cortador de grama, né? Algumas ferramentas, coisas ali que você precisa, mas não, sei lá, uma coisa se você viaja sempre, mala, né? Sei lá, o que você precisar guardar, mas que tenha uso, né? Essa seria a função do depósito. E não para ficar guardando coisa que estragou, coisa ali que, isso daqui 1 hora eu vou mexer, sabe? Essas coisas não são para guardar em depósito. E isso tudo está relacionado ao nosso passado, tá? Quando a gente tem ali coisas entulhadas, quer dizer que a gente ainda não conseguiu se resolver o suficiente com o nosso passado, certo? Corredor. Corredor, ele tem a ideia aqui de fluxo também, só que a gente tem o fluxo da vida, tá? Não é só a entrada de energia, a gente atrapalha ali a nossa vida de fluir naturalmente, porque a nossa andar, né? O nosso vai, o nosso vem, então a gente está atrapalhando também o fluxo da vida. Que sério isso, né? É a mesma coisa aí do hall de entrada, tipo, aqui eu tenho um espaço, vou colocar, né? Acontece muito com o corredor de fora isso também. Os corredores externos, muitas vezes as pessoas vão ali e começam a colocar um monte de coisa, né? Encostam um negócio aqui hoje, sobrou essa madeira, vou pôr aqui. Essa escada, vou pôr aqui. Não sei o que, vou pôr aqui. E assim vai, né? E quando você vê, já tá incontrolável. Então, vai ter um lugar para guardar a escada, arruma um lugar correto para ela, né? Coloca ali alguma coisa para poder pendurar. Não sei o que você vai fazer, mas procura ter aí a ordem da melhor forma possível,
certo? E isso é uma construção, tá? Não é uma coisa que a gente resolve do dia para a noite, até porque dentro de nós não é assim, né? Então, assim, você tem as informações a partir de agora e você pode ir trabalhando no seu espaço, certo? É importante isso, que você não fique aí também neurótico, de tipo, ai, preciso sair arrumando a casa inteira agora. O ideal é que a gente trabalhe aí uma média de 3 espaços, 2 a 3 espaços, assim, com muita efetividade, sabe? E depois a gente vai melhorando, né, todas as outras áreas da vida, certo? Cozinha. Cozinha eu quis trazer aqui para vocês porque a cozinha está relacionada a como a gente lida com o dinheiro, tá? Então, quando você tem muito acúmulo, falta de fluxo na cozinha, a gente vai ter falta de fluxo financeiro, independente da área do baguá que a sua cozinha vai cair, tá? Minha despensa está muito bagunçada, Flávia. Tenho lá coisa que entrou bichinho, sabe? Aquelas coisas de... Ai, meu Deus, me fugiu agora. Mas sei lá, arroz, feijão, essas coisas que aí ficou com bicho, porque tem lata muito velha, eu compro sempre muito, sabe? E eu tenho certeza aí que se você ficar sem comprar, é possível que você passe aí pelo menos uns 15 dias tendo coisas ainda dentro da despensa, né? Pelo menos na minha casa, isso funcionaria desse jeito para mais. Então é importante que a gente mantenha isso organizado e para que as coisas mais velhas fiquem sempre na frente e as coisas mais novas no fundo, porque aí a gente vai criando um fluxo, tá? Isso é uma dica até de organização, né? Para você manter aí os alimentos sempre mais frescos, né? As coisas funcionando aí da melhor forma possível dentro da sua despensa. Por exemplo, você pode ter aí também muitos produtos de limpeza. Acontece também, né? Às vezes a gente tem aí excesso de produtos de limpeza. Comprei porque tá na promoção, fiz isso, e aí você termina tendo muitos. Toma cuidado, né? Porque às vezes você nem precisa de tudo aquilo. Você não precisa comprar porque tá na promoção, tá? Você pode se libertar a partir daí. Não precisa, está na promoção, vai ser bom, ok. Mas não precisa no mercado tal só porque lá me dá muito desconto. A não ser que você tenha um planejamento, né, financeiro que envolva isso, mas procure não acumular, tá? Às vezes você acha que você está economizando, mas você está impedindo que as suas energias cheguem até você. Olha que sério, né? Sala. Vai restringir aí a nossa vida social, tá? A nossa sala está sempre relacionada aí com aquilo que a gente vive, né? A vida social mesmo, receber pessoas, né? Como as pessoas nos veem. Então, isso vai estar bloqueando esse fluxo, tá bom? De pessoas aí se relacionando com você, tá bom? E o último local que eu trouxe aqui pra vocês hoje foi o banheiro. Que já tomou banho e teve aquela super grande ideia? Sabe? Aquela coisa gostosa ali. Eu adoro tomar banho e ter ideia. Eu acho que é muito gostoso, né? A gente se sente assim renovada, porque a gente tá deixando ir um monte de coisa. Então as coisas boas, elas chegam até nós com mais facilidade. Tem a água, né? A água tem uma simbologia tão bonita, né? Uma hora eu conto pra vocês uma simbologia que eu ouvi uma vez, que a água se assemelha a Deus. Mas vamos deixar isso para uma outra aula. O que acontece? Quando a gente tem aí o banheiro muito entulhado, a gente consequentemente vai ter falta de criatividade, tá? Então, tome muito, muito cuidado aí com o seu banheiro, principalmente se você, né, precisa ter mais criatividade. Faça sempre uma limpeza, use cestos, né? Tenha os locais aí certos para você armazenar. Toma cuidado para não ter a mesma coisa dos produtos de limpeza. Ai, compra 2, ganha 1. Né? Para que você vai precisar de 3 hidratantes? Você só tem um corpo, né? Às vezes é só você que usa aquele produto. E você compra de monte porque tinha um desconto lá de 20 centavos. Qual foi a tua vantagem de ficar entulhando coisas, né? Às vezes até vence e você não usa. Então, não é bacana, certo? E além de tudo isso, lembra que eu comentei que a gente tem aí algumas questões emocionais ligadas aí nessas questões.
Então, o que acontece? Quando a gente tem a procrastinação, né? A gente vai criar um monte de desculpa, não tenho tempo, vou fazer quando eu tiver férias, quando eu tiver dinheiro. Todas essas coisas aí vão nos deixar sempre na sensação de incapacidade, né? Porque a gente vai procrastinar. E aí parece que a vida não flui, né? A gente se sente ali incapaz. E é uma daquelas sensações que eu falei lá da energia, né? De ficar se sentindo mais baixa. Tudo isso que eu falei aqui não é sobre as coisas, tá? É mais sobre a gente do que sobre as coisas. Então, quando você se coloca na posição de estou acumulando por quê? Estou fazendo isso por quê? Eu estou dando essas desculpas por quê? A desculpa de que foi caro, eu não tenho muitas coisas, eu não tenho muitas coisas, mas eu tenho pouco espaço, não tenho tempo para arrumar, o problema é o meu marido, o problema é a minha mãe, o problema é meu pai, sabe? Todas essas desculpas que a gente sempre ouve, só que assim, o problema é o seu marido, mas se você for ver, você vai ter muito mais roupa do que ele. O problema é o seu marido porque você cismou que aquela coisa que ele guarda é o problema. Mas assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: incomodou do eu, leva para casa que é teu. O que isso quer dizer? Quando o outro incomoda muito a gente, quer dizer que a gente conseguiu reconhecer aquilo, tá? E quando a gente reconhece isso, é muito, muito, muito importante que a gente consiga se livrar desse pensamento, tá? Dessa forma de ver e começar a olhar para. E como a gente vai fazer isso? É só olhando para dentro, tá? Começar a olhar para dentro de você mesmo, né? É um exercício diário pra gente tentar melhorar, né? Sempre aí tentar evoluir e crescer e ser melhor a cada dia. Porque a gente tá aqui simplesmente para isso, né? Para evolução. E essas coisas todas terminam atrapalhando a nossa vida, certo? E por último aqui eu quero deixar uma coisa que acho que é a mais importante aqui dessa aula. A desordem, tá? A bagunça, as tralhas, elas vão nos distrair daquilo que é mais importante. Então, muitas vezes você pensa que você não está conseguindo dar conta de tudo, mas é simplesmente porque tem muita bagunça na sua vida acontecendo. Se existe muita bagunça na sua casa, existe muita bagunça interna, existe muita bagunça em você. Se existem muitas coisas aí para serem processadas dentro de você, a mesma coisa vai estar assim, aparecendo na sua casa, né? Lembra que eu comentei sobre isso? Então, o que a gente pode fazer aqui de melhor é deixar ir todas essas coisas, tá? A gente se desintoxica a partir do momento que a gente toma consciência de tudo isso. E aí, sim, a gente pode conseguir liberar, tá? Poderia ficar aqui horas falando sobre esse assunto com vocês, porque ele é muito bom, mas eu não quero que essa aula fique muito longa, tá? Fui aqui colocando algumas dicas para que você consiga melhorar, né, esses espaços e não deixando essas coisas, porque o fato é esse, gente. Para desintoxicar, a gente precisa aí se livrar de tudo, tá? Não tem como a gente conseguir ter uma casa saudável se a gente tiver um monte de tranqueira, tá? Isso não vai acontecer. Então, a partir daí, a gente vai conseguir melhorar muitas coisas, certo? Então, além disso, eu também quero trazer para vocês uma informação, né, bem bacana aqui sobre o nosso evento. Ao final desse evento, eu vou fazer o relançamento de um curso meu, Feng Shui é Fácil. Mas eu quero muito, né, que alguém também que está participando aqui receba um presente meu, que vai ser acesso a um ano desse curso, certo? Então, como que vai fazer para participar? Primeiro eu já vou dizer, eu vou escolher, não vai ser um sorteio, tá? Eu vou escolher a pessoa. Então, vamos caprichar, né? Já começa por aí. Você vai usar a hashtag que nós usamos no nosso desafio, Transformando com Feng Shui. Hashtag Transformando com Feng Shui, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também a hashtag. Então, todos que fizerem esses exercícios
vão concorrer, mas não quer dizer que vão ganhar, né? E também não vai ser um sorteio, por quê? Porque primeiro eu quero que você se aplique. Não acho justo quando é um sorteio e é aquela pessoa que nem sei quem que é, porque ela mal fez o negócio direito, fez ali nas coxas, sabe? Eu quero poder escolher a pessoa, porque eu sei que existem pessoas que se dedicam muito e essas pessoas merecem, né? O meu carinho, o meu respeito, e eu quero que essas pessoas sejam aí presenteadas, certo? Além disso, eu vou liberar isso no dia 12, tá? Na live. A gente vai ter uma live especial no dia 12. Então, para quem estiver participando, obviamente, eu vou revelar ali na hora. Mas também a gente vai ter um formulário, tá? Um formulário que eu vou enviar para vocês com as dúvidas, com algumas perguntas, né? Do que vocês podem trazer para mim de avaliação, né? O que vocês entenderam das aulas, então presta atenção nas aulas, certo? Vai ser bem interessante e eu quero dividir isso com vocês. Quem quiser, né? O curso vai estar disponível a partir do quarto dia dessa aula. Eu vou começar a abrir o carrinho e vai ter um descontaço, tá bom? Um desconto muito bacana para quem estiver participando aqui dessa semana, certo? Então, muito, muito, muito obrigada, gente. Eu agradeço muito o tempo de vocês e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Bom, super beijo e vamos intoxicar a casa, né?